Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Diz o texto sagrado: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Há um texto que diz, há uma tradução que diz, você anda distraída, né? E se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Olha que bênção. Essa não lhe será tirada. Essa ela vai reter. O que realmente importa para você? É uma pergunta de muita relevância. E você vai entender por quê. Importa para você o que você possui? Será que isso está, no topo da lista das suas prioridades? Preservar o que você tem, o que você ganhou às vezes com esforços próprios, lutando na vida, trabalhando, estudando, trabalhando, se esforçando. Será que isso é assim o topo da sua lista de prioridades? Será que o que é mais importante para você é quem você é? Quem eu sou, a minha posição? O que as pessoas pensam e sabem de mim? Será que é o que você pensa? A sua ideologia? Será que isso é a coisa mais importante para você? Será que são aquelas pessoas as quais você chama de minha família? Olha só. Será que isso é o mais importante para você? Família é algo extremamente relevante, né? Os amigos, as pessoas próximas. A coisa mais importante para mim são as pessoas com as quais eu me relaciono, na minha família, os meus amigos. Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que acha que aí deve estar o foco das suas prioridades. E o que nós estamos falando aqui, não é que estas coisas não devam ser extremamente relevantes para você. O que nós estamos falando aqui é sobre o tema: o que é verdadeiramente importante? Ou poderíamos dizer, o que é mais importante para nós? Para mim, para você? O que tem sido mais importante? Entenda, porque nós nos acostumamos a eleger as coisas que achamos importantes para nós, né? Como a lista de nossas prioridades, como as coisas prioritárias para a nossa vida. Então, aquilo que achamos ser mais importante, muitas vezes, isso vem de uma ótica terrena, de uma ótica humana, né? Sobre os conceitos humanos, daquilo que é mais relevante, daquilo que é mais importante. Então, estas coisas se tornam, de fato, as coisas principais, as coisas mais importantes, as coisas prioritárias de nossa vida. Mas será que, de fato, elas devem ter este lugar na nossa lista de prioridades? Será que isso é o mais importante para nós? Entenda por que este tema é relevante para você, é relevante para mim, é relevante para todos nós. Nós precisamos compreender por que este tema é relevante. Por que o Espírito Santo está usando este tema para falar conosco nesse dia? Eu acredito que se não tivesse uma grande relevância, e uma relevância também para este tempo presente, o Espírito Santo, ele não estaria trabalhando conosco para crescermos no entendimento acerca daquilo que deva ser a nossa prioridade ou as nossas prioridades. Não é verdade? Eu creio que Deus fala, mas Deus não fala sem propósito, Deus não fala sem objetivo. E se Deus está falando ao nosso coração hoje, aos nossos ouvidos, ao nosso coração, através dessa palavra, Ele tem um objetivo. Então, por que é essencial, por que é relevante que nós aprendamos, que nós conheçamos acerca deste tema, aquilo que deva ser mais importante para nós? Primeiro, porque as coisas verdadeiramente importantes para nós, aquelas que configuram no topo da nossa lista de prioridades, elas recebem nossa maior atenção e dedicação. É assim ou não é? Aquilo que você prioriza, você se dedica mais. Você investe recursos muitas vezes limitados, como o tempo. O seu tempo é um recurso limitado.
Às vezes você investe recursos financeiros, e recursos financeiros também são recursos limitados. Você não tem recursos financeiros infinitamente, né? Você pode tê-los até em uma grande quantidade, mas chega um ponto que tudo pode acabar, é como o seu tempo. Não, eu tenho um tempo para investir aqui, ótimo, mas esse também é um recurso limitado. E outros tantos, as suas forças físicas, toda a sua dedicação. Então você está dedicado a algo, e que você pode estar se esforçando por alguma coisa, pela qual não vala tanto os seus esforços, ou pelo menos, não deveria ser aquela coisa o maior motivo dos seus esforços. Você entende isso? Olha como o Espírito Santo quer nos conduzir aqui, neste dia, para que nós possamos colocar em prioridade aquilo que deve ser prioritário. E Ele está nos falando algo muito importante. Nós estamos entendendo aqui que às vezes nós estamos nos devotando em um grande esforço e usando recursos limitados por algumas coisas, as quais não deveriam estar na lista de nossa prioridade. Não deveria ser a coisa mais relevante para nós. Você talvez se esforce demasiadamente pelo seu trabalho. Isso é importante? Claro que é importante. Mas deve ser a prioridade da sua vida? Mas se a coisa pela qual você mais se esforça, de alguma forma você está dizendo que esta é a prioridade da sua vida. E um dia você pode descobrir que você usou os seus recursos limitados, e alguns desses, como as suas forças físicas, como o seu tempo pode acabar, e você descobre que você errou o alvo. Que você gastou estes recursos de forma errada. Então, isso teve um alto custo para você, sem ter o resultado que você esperava. Um segundo motivo pela qual a gente precisa entender que esse tema é relevante para nós, é porque podemos, por um tempo, orar na direção errada, ou por muito tempo, orar na direção errada. Isso pode trazer uma frustração na nossa alma. Entenda, você pode estar orando por muito tempo, por um objetivo que você elegeu como a prioridade da sua vida, e Deus não vê assim. Não é que Deus cruzou os braços, não é que Deus não se importe com a sua oração, mas é que Deus entende que você priorizou algo na sua vida que não deveria ser a prioridade dela. E então Deus espera que você corrija a sua visão, corrija através do entendimento daquilo que é a vontade dEle, boa, perfeita e agradável para você, e que você então dedique-se em oração por aquilo que Ele próprio tem eleito como prioridade em sua vida. Veja se não é assim. Às vezes você não está orando por causas e às vezes começa a se sentir cansado e não receber respostas de Deus. Mas será que é porque essas coisas têm sido assim no seu coração? As prioridades, aquilo que se tornou para você um tesouro particular, um tesouro pessoal, mas que não tem essa relevância aos olhos de Deus, e você colocou isso acima daquilo que você deveria ter eleito como prioridade, e você então está errando o alvo, e Deus está esperando que você corrija. Então, como eu disse aqui, às vezes nós estamos simplesmente buscando alvos errados, e Deus está dizendo: para tudo, é tempo de você corrigir o rumo, é tempo de você ter a visão certa, é tempo de você compreender, discernir o que é de fato prioridade para a sua vida. O que é de fato prioridade para a sua vida. E assim nós não estamos orando segundo a vontade de Deus, não estamos trabalhando segundo a vontade de Deus, estamos nos esforçando por algo, estamos nos devotando demasiadamente por alguma coisa que deveria estar em segundo, terceiro, quarto, quinto plano em nossa vida. Nós estamos invertendo valores, nós estamos invertendo a nossa lista de prioridades, e isso é muito perigoso. Agora, voltando ao texto, encontramos aqui um conflito de interesses entre Maria e Marta, sua irmã. Isso se deu porque as suas prioridades eram diferentes. Nós estamos vendo aqui duas irmãs que estavam na presença do Senhor, acolheram na casa delas o Senhor e os seus discípulos. Existiam responsabilidades ali que precisariam, com certeza, da atenção de ambas, mas era momento de escolher qual era a prioridade. Então nós vamos ver aqui, olhando para o texto que nós lemos anteriormente,
E vamos tentar entender quais eram as prioridades dessas duas mulheres. Em primeiro lugar, o que era mais importante para Maria? Quais eram as prioridades de Maria? E a gente começa a ver isso no próprio texto. E Maria se torna um grande exemplo a nós, à medida que o próprio Senhor disse que a parte que ela escolheu não lhe seria tirada. Então o Senhor fez um elogio à escolha de Maria. Nós precisamos, então, saber quais foram as escolhas de Maria, ou qual foi a escolha de Maria, para que a gente acerte também nas nossas escolhas. Vamos aprender com a palavra do Senhor. Então eu vejo que Maria, nós poderíamos dizer que Maria, ela escolheu, ela teve como a coisa mais relevante atentar à palavra do Senhor. Isso se tornou a sua prioridade naquele momento. Isso se tornou a coisa mais relevante a ser feita naquele momento. Ela se senta aos pés do Senhor, pois se falar, pois se ensinar, era a coisa mais importante para Jesus, é o que Jesus decidiu fazer naquele momento. Ele não decidiu se alimentar, ele não decidiu tomar um banho, ele não decidiu descansar um pouco. O que ele decidiu fazer naquele momento, com certeza, foi aquilo que ele entendeu ser o mais importante para aquelas pessoas que estavam com ele, ensinar a palavra de Deus. E então, o que era mais importante para o Senhor, se tornou mais importante para Maria. E Maria senta-se para ouvi-lo. Ela estava em concordância com a vontade de Jesus para a sua vida. Entenda isso. Entenda que o que é de fato importante para nós precisa estar em concordância com aquilo que é importante para o Senhor. A nossa prioridade precisa estar em concordância com a prioridade divina. Olha que nós, às vezes, nos esquecemos deste detalhe. Eu estou escolhendo algo para ser prioridade na minha vida. Este ano eu vou me esforçar totalmente por isso, eu vou me dedicar totalmente a isso. Isso está em concordância com a vontade do Senhor? Eu creio que se a prioridade de Jesus fosse comer, ela se levantaria para preparar algo junto à sua irmã e servi-lo. Mas ela conseguiu compreender qual era a vontade do Senhor. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Esta mulher, em segundo lugar, considerou como muito mais importante o alimento espiritual, as coisas espirituais, porque ela sabia que a palavra do Senhor e a presença do Senhor era o alimento que ela precisava naquela hora. Ela desfrutaria do alimento material que estava sendo preparado ali. Se ela se esforçasse, talvez a comida saísse até mais cedo. Então ela podia sentar ao lado do Senhor e também, ou esperá-lo comer e comer depois, não me importa, mas ia se alimentar também. Todavia ela compreendeu e ela considerou que era mais importante, era o alimento para a sua alma. Ela queria alimentar a sua alma, porque nada além da comunhão com Cristo e da palavra de Cristo pode nos preparar para a eternidade. Maria de alguma forma compreende que o que ela escolheu, o que ela elegeu como prioridade, preparava a sua vida para a eternidade. Aquilo que Marta havia escolhido como prioridade, apenas ia saciar a fome material, iria trazer um alívio de uma necessidade humana, mas não iria edificar a alma dela. Então Maria continua a fazer grandes escolhas para a sua vida. Maria continua a priorizar as coisas certas para a sua vida. Nós temos às vezes uma dificuldade tão grande em relação a estas coisas. Nós temos dificuldade de eleger, de priorizar aquilo que de fato deveria ser prioridade em nossa vida. Por quê? Porque nós elegemos as coisas de uma forma natural. Nós fazemos escolhas de uma forma natural. Olha o que o texto nos está dizendo. Maria também considerou como mais importante o não dividir o seu coração. Não dividir o seu coração. Você se lembra que uma crítica foi feita a Marta, sua irmã? E a crítica do Senhor falava sobre as distrações, as inquietudes dela e o serviço demasiado dela. Então ele criticou ela, você sabe por quê? Porque sem sombra de dúvidas, irmãos, serviços demasiados, distrações demasiadas, eles dividem o nosso coração. Nós não podemos nos concentrar como prioridade nas coisas divinas. Não podemos estar atento à voz do Senhor, não podemos estar atento à comunhão com Cristo, quando estamos carregados de distrações e de muitos serviços, de inquietudes e de muitos serviços. É isso que Deus disse a Marta, é isso que o Senhor Jesus disse a Marta.
Ele queria que Marta soubesse qual era a sua opinião, e ele disse: você está distraída com muitas coisas, você está desapercebida do que ou de quais são as suas prioridades, exatamente por isso, porque os muitos serviços e as distrações, as inquietudes, tiram de você o discernimento, o entendimento daquilo que é a coisa mais relevante a ser priorizada. Olha que coisa, né? Que coisa maravilhosa. Então Maria disse: eu não quero conto com aquilo que divida o meu coração. Eu vejo muita gente por aí que a agenda é carregada de distrações e carregada de muitos serviços. Então, aos olhos humanos, isso parece ser até a prioridade ou as prioridades certas. Trabalhar bastante e aproveitar a vida, desfrutar da vida. Isso a gente precisa, ter felicidade e desfrutar das coisas boas da vida. E não atribuindo pecado a estas coisas, mas dizendo que quando não são as prioridades do coração do Senhor para a nossa vida, nós precisamos entender que isso tem que estar no lugar certo em nosso viver. Não podemos eleger essas coisas como prioridades, tendo em vista que Deus tem outras prioridades para nós, porque senão essas coisas vão dividir o nosso coração, e o nosso coração não será inteiramente do Senhor. Talvez você diga: eu aposto de uma vida em que eu me dedico um pouco a Deus, mas que eu também me dedico um pouco às coisas deste mundo, no sentido não pecaminoso, mas de desfrutar daquilo que eu possa desfrutar nesse mundo, sem pecar. Mas quando você inverte essa ordem de prioridades, você já começa a errar, você já começa a pecar, você já começa a ter uma atitude que não está em concordância com a vontade do Senhor. E não é que nós não possamos nos divertir nesse sentido, é que apenas quando nossas apostas estão em relação a isso. Não, esse dia esse domingo aqui, sabe, eu elegi, vou na igreja, é o domingo da ceia, eu tenho que ir na igreja, todo mundo sabe que eu sou crente, continuo firme na fé, mas no outro domingo vou na praia. Hoje ninguém vai, que a praia está fechada. Vou para a piscina, vou aqui, vou ali, vou acolá. Então você pega aquele que é o dia do Senhor, e você determina sobre o dia do Senhor, está distraído com muitas coisas, e não entende qual era a prioridade para você, para a sua família, para os seus filhos, para a esposa, para o esposo. Não dá o exemplo. Eu vejo crianças sendo criadas dessa forma, crianças com o coração dividido. E na igreja é bom, mas também no domingo eu quero ir para a praia, eu quero ir para o parquinho, eu quero ir para aqui, eu quero ir para ali. Irmão, nós entendemos que nós temos que priorizar a Cristo, os nossos filhos veem este exemplo em nós, ou eles vão crescer com seus corações totalmente divididos. Não tenha dúvida disso. Você não pode escolher um caminho e determinar o fim dele. Você pode até escolher o caminho que quer andar, mas o fim de cada caminho já está determinado, não é você quem determina, já está determinado. Entenda, porque isso é uma advertência muito séria. Mas então, o que era mais importante para Marta? Quais eram as prioridades de Marta? O que é que Marta tinha como mais relevante, pelo menos nesse momento? Marta demonstra a prioridade do seu coração como sendo as coisas terrenas. Escute isso. Aqui não vai uma acusação a esta mulher de que ela era uma pessoa ímpia. Não se trata disso. Não se trata disso. Mas o seu excessivo interesse e preocupação pelas coisas terrenas denunciam quais eram ou qual era a sua prioridade. Ela estava completamente focada nisso. Ela estava dizendo: olha, eu vou assim me devotar a preparar um grande almoço, eu quero deixar aqui tudo bonito, eu quero deixar aqui tudo bem, sabe, arrumado, não é? Mostrar talvez a Jesus que aqui em casa a gente tem aqui uma louça boa, bacana. Quero mostrar a Jesus que eu sei arrumar uma mesa direitinho. Isso tem o seu valor? Tem o seu valor, mas não era a prioridade do momento. Não era a prioridade. Essa foi uma prioridade forçada por Marta. Ali estava Jesus, querendo manter comunhão com eles, falar-lhes as palavras de vida eterna, ensiná-los acerca do reino dos céus, do reino de Deus. E Marta escolhe estar, quem sabe, na cozinha, arrumando a mesa, arrumando outra coisa. E nós vimos no texto que Jesus, então, ele repreende a sua escolha. E ele fala sobre a motivação de suas escolhas. Coração carregado de distrações, de muitos serviços, né? Então ela não era uma pessoa ímpia. Mas também a forma como se queixou contra a sua irmã, isso denuncia a sua prioridade ou as suas prioridades. Isso é próprio
de quem considera como coisa mais importante para si seu ativismo em prol das coisas terrenas. Então havia um ativismo. Ela desaprova sua irmã, porque na maneira de pensar de quem vive esse ativismo de trabalho, ou esse ativismo de distrações, na cabeça dessas pessoas, todo mundo deveria ser igual a elas. Você conhece alguém assim? Alguém que vai se viciando ou em trabalho, ou se viciando em distrações, entretenimento, e acha que as pessoas deveriam ser assim. Ah, eu trabalho todos os dias da semana, não tem esse negócio não. Ué, e você não busca a Deus na congregação, não vai a uma igreja, você não tem um tempo mais dedicado ao Senhor. Deus sabe, eu amo a Deus, mas você sabe, às vezes não tem tempo para isso não, eu tenho muita coisa a fazer. E sabe de uma coisa, de alguma forma Ele está dizendo a você que errado é você por não fazer isso, não agir dessa forma. Gente, quanta gente está escravizada pelo trabalho excessivo. Trabalhar é uma bênção de Deus, dignifica a todos nós, seres humanos. Não é assim que nós entendemos o trabalho, ou pelo menos deveríamos entender o trabalho? Sim. Agora, quando o trabalho se torna senhor do nosso viver, nós estamos dominados, escravizados por ele. E não só o trabalho, se passarmos aqui a falar dos entretenimentos, das diversões, das distrações, das inquietudes, também essas coisas podem trazer um peso sobre a nossa vida tal, imprimir uma força tal que nós nos tornamos viciados e dependentes disso. E começamos a acusar aqueles que não agem como nós. Tem gente que não considera a prática da religião coisa importante. Você já viu aquela história de alguém que liga e diz assim: fulano está fazendo o quê? Eu estou orando, eu vou começar um período de oração, de leitura bíblica. Ah, tá, tu não está fazendo nada. Já que tu não está fazendo nada, então vamos comigo ali. Já que tu não tem nada para fazer. Sabe por quê? Porque estas pessoas não consideram a relevância da oração, da intercessão, da leitura, da meditação da palavra do Senhor. Não consideram. Às vezes olham para aquelas pessoas que são dedicadas às coisas de Deus, dentro de uma igreja, como por exemplo, não é? E diz assim: olha, fulano trabalha com isso aqui dentro da igreja, né? Só faz isso na vida. Como que se isso fosse pouco? A dedicação às coisas do reino de Deus são minimizadas por pessoas que têm apenas uma visão natural do que são as prioridades para a sua vida. E eu não estou aqui, como eu disse, dizendo que essas pessoas não têm um nível de temor a Deus, apenas elas não estão em concordância com as prioridades do reino dos céus para as suas vidas. São exemplos como esse. Em Lucas, no capítulo 14, versículos 16 a 20, nós também vemos um claro exemplo de como as pessoas elegem as coisas terrenas como as mais importantes, as mais prioritárias para si. Vamos ao texto. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu um grande banquete e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Olha só, apresentar desculpas. Eles estavam se desculpando por não poderem ir, porque tinham prioridades que estavam acima da prioridade do banquete que lhes fora preparado. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Na sequência desse texto, nós não vamos ler todo, mas nós vamos ver que aquele que preparou o banquete, que representa aqui, nessa parábola contada, a figura do nosso Pai Celestial, que preparou um banquete espiritual e convidou, né, aqueles que ele primeiro considerou que deveria convidar. Jesus falava isso aqui, dando lá uma alfinetada àqueles religiosos da época, fariseus, saduceus, né, os escribas e os demais grupos religiosos ali. Ele alfinetou a este povo, mas isso, queridos, é um grande alerta para nós. Senão, não deveria estar aqui. É um grande alerta para nós. Porque isso fala sobre prioridades. Aqui estava sendo exposta a prioridade do coração dessas pessoas. Um disse: eu comprei um campo, e a minha prioridade é cuidar das coisas que eu tenho adquirido, dos meus bens. Outro disse: eu tenho lá juntas de bois e preciso supervisioná-las. Preciso cuidar do que é meu. Olha onde é que está o coração desse povo. E outro diz: eu me casei.
Eu me casei. Perceba, o casamento é algo importante? É. Adquirir uma propriedade? Sim. Adquirir bem? Sim. Tem sua relevância? Claro. Mas aqui, queridos, nós não estamos falando se há ou não relevância nestas coisas. Nós estamos falando sobre o que verdadeiramente é mais importante. Um casamento, uma família, é algo extremamente importante. Mas eu vou lhe dizer sinceramente, nada é mais importante do que sua comunhão com Deus, do que a preparação da sua alma. Até porque a única forma de você conduzir alguém a Cristo é estando preparado, é estando edificado. Você não pode salvar a ninguém, você não pode socorrer a ninguém, se você não estiver preparado para isso. Se você não estiver preparado para isso. Também Marta foi, neste momento, um exemplo claro de que conhecer a vontade de Deus não é vivê-la. Vou repetir, conhecer a vontade de Deus não é viver a vontade de Deus. Ela conhecia as prioridades de Jesus. Ela sabia quem Jesus era. Não saberemos neste momento qual era o grau de intimidade que eles tinham. Mas o texto nos mostra que havia intimidade. Ela o recebeu com a sua comitiva, o abrigou, a forma como ela fala com o Senhor: Senhor, a minha irmã aí, o Senhor não está se incomodando que ela esteja aí parada e eu aqui trabalhando. A forma como ele fala com ela: Marta, Marta, na sua advertência, demonstra um grau de aproximação, um grau de intimidade, um grau de amizade. Então ela conhecia de alguma forma que a prioridade deste homem não era comida nem bebida, mas fazer a vontade do seu pai que o havia enviado. Mas não obstante a isso, ela não conseguiu se harmonizar com esta prioridade de Jesus. Isso não fez, pelo menos neste momento, que a sua prioridade se tornasse a prioridade do seu Senhor. Como isso é sério. Como isso é sério. Porque nós conhecemos a palavra em algum nível. Sabemos a vontade de Deus para muitas coisas em nossas vidas. Sabemos o que Jesus disse aos seus discípulos: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar. E muitas vezes nós fugimos destas regras que nos são impostas pelos céus. Porque nós estabelecemos as nossas próprias regras e as nossas próprias prioridades. Nem sempre o mais importante para Deus se torna o mais importante para nós. Queremos cuidar de nossas vidas, queremos priorizar nossas vidas e deixamos as coisas relativas ao reino do Senhor em segundo, em terceiro, quarto plano e assim por diante. Por fim, eu quero finalizar deixando 3 conselhos para você. O primeiro deles: eleja suas prioridades com discernimento. Como alguém que possui a mente de Cristo, a mente do Senhor. Eleja suas prioridades com discernimento. Nós estamos vivendo um tempo tão decisivo. Nós estamos vivendo um tempo de tantas dificuldades. E eu vejo com muita tristeza que ainda muitos de nós, cristãos, continuam priorizando coisas tão fúteis. Olha só. Em um tempo tão difícil como esse, nós estamos ainda priorizando coisas tão fúteis. Em um tempo também, podemos dizer, de cumprimento profético, as nossas prioridades têm sido coisas triviais, coisas fúteis. Precisamos acordar e nos preparar para a volta do Senhor. Tudo que está acontecendo aponta para o momento da sua volta. Essas coisas que estamos vivenciando hoje apontam para a urgência de uma preparação minha e sua, preparar a nossa vida, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, moldar-nos como novas criaturas em Cristo Jesus, para que o fruto do Espírito seja visto em nós, para que os dons do Senhor estejam atuando através de nossas vidas e sejamos um instrumento nas mãos de Deus. Mas muitos estão ainda ligados a coisas tão fúteis. Nós costumamos eleger nossas prioridades por uma percepção natural e não espiritual. Mas se você é alguém espiritual, você precisa mudar essa realidade. Você precisa pensar segundo a orientação do Espírito Santo à luz da palavra de Deus. E na palavra do Senhor você vai encontrar aquilo que deve estar em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar na sua vida. Preste atenção nisso.
Uma segunda coisa, um segundo conselho. Lembre-se que aquilo que Jesus elegeu como prioridade não estará disponível a nós para sempre. Olha só, isso é muito importante, não se engane. Oportunidades podem ser perdidas. Isso inclui a oportunidade de ouvir o Senhor, ouvir a sua palavra, de crescer na graça, no conhecimento, crescer espiritualmente e consolidar a nossa fé. Não pense porque você um dia se decidiu ao lado de Cristo, a sua fé está consolidada. Você precisa fortalecê-la, você precisa batalhar por sua fé. Essa é a admoestação da própria palavra do Senhor. Lutar pela fé que te foi dada. Construir um alicerce verdadeiro no conhecimento da palavra. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo conhecer a palavra do Senhor. Se você se distrai, se você se dedica excessivamente a outras coisas, a outras prioridades, como que você vai edificar a sua vida, consolidar a sua fé e estar preparado para a volta de Jesus ou para se encontrar com Ele em qualquer circunstância? Hoje Ele está aqui e podemos ouvir a sua voz e desfrutar da sua presença. Mas será que sempre você vai poder ouvir a voz dEle? Será que essa condição será sempre na sua vida? Sendo que você não tem priorizado aquilo que tem recebido do Senhor? Abra os seus olhos em relação a estas coisas, porque pode chegar um tempo em que você deseje ouvi-lo, deseje estar mais na sua presença e não tenha como. Você se embaraçou tanto na vida que agora fica difícil trilhar este caminho de comunhão. E por fim, não permita que as distrações e os muitos serviços dividam o seu coração. Não permita que as coisas seculares, as coisas terrenas, venham dividir o teu coração em relação à tua fé. Venham privar você daquilo que deve ser a coisa prioritária da sua vida. O seu coração está dividido. Pense nisso, reflita sobre isso. O que é mais importante para você? Será que o seu coração não está tão dividido que você não sabe nem mesmo se esta semana você vai conseguir congregar, participar, se este é o caso da sua célula, do seu grupo pequeno, está presente no culto, está na comunhão? Não sei porque eu tenho tantos afazeres. Olha como isso divide o seu coração. Eu tenho algumas coisas aqui tão importantes. Eu tenho atividades profissionais, também recreativas, que são muito relevantes. Não sei se vai dar essa semana para estar lá no culto, para estar lá na célula, para estar no meu devocional diariamente, porque o tempo não está dando. O teu coração está dividido. E Jesus, Ele não quer ser Senhor de um coração dividido. Ele não quer reinar em um coração dividido. Ele quer ser a prioridade da sua vida. O que é mais importante para você? Pense nisso. Mude as tuas atitudes e você, com certeza, terá uma conexão perfeita com a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.